Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo preencha o nosso coração, invada o nosso coração e fique no nosso coração. Nós precisamos permanentemente da ação de Cristo em nossa vida através do Santo Espírito de Deus, né? Que move, que nos transforma e que faz que a gente caminhe de maneira diferente, né? Na contramão desse mundo em que nós vivemos. Vamos orar, vamos orar. Ó Deus querido, nós te louvamos, Senhor, pela tua grandeza, pela tua santidade. Te pedimos que o Senhor, ó Deus, nos guarde e nos ajude para que a gente possa vencer, ó Deus, todas as dificuldades dessa vida que nós estamos, Senhor. Tu sabes quão difícil é vivermos de maneira compromissada contigo, com o teu reino, fazer diferença nesse mundo. E nós sabemos, ó Deus, que os nossos irmãos e irmãs em Cristo Jesus precisam de Ti, Senhor, para estar firmados nessa mesma fé, na esperança, Senhor, que coisas melhores, Senhor, e diferentes virão através de Jesus na vida das pessoas desse mundo, Senhor. Nos ajude, Senhor, também na compreensão da Tua Palavra, que hoje que nós teremos mais um pouquinho, Senhor, dessa lição, dessa conversa, da reflexão da Tua Palavra, Senhor, nós possamos compreender. É o que nós oramos, Senhor, pedindo no nome de Jesus. Amém. Vamos, nessa caminhada, e hoje nós vamos ler aos Colossenses, a carta aos Colossenses, capítulo 1, do verso 13 até o 19. Então, Colossenses, capítulo 1, do 13 até o 19. Diz assim a palavra de Deus: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Essa é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Louvado seja o nome do nosso Deus. Cristo acima de tudo. O objetivo, dessa lição e também desse ensinamento do apóstolo Paulo é demonstrar que Cristo, somente Cristo, está acima de qualquer ser espiritual apresentado pelos falsos mestres de Colossos como meio de chegar a Deus, de sempre, no princípio já da igreja cristã, a igreja se viu com a dificuldade, de que a igreja permanecesse no verdadeiro ensinamento de Deus, sem arrumar,
meios que não fosse através de Jesus. Jesus é o único caminho, né? Cabe lembrar, né? Isso sempre, que Jesus é o único que direciona, que nos conduz a entender a plenitude, né, de Deus, e nada, né, que o homem venha a criar vai resolver isso. Aliás, atrapalha, é heresia, é mentira, vai contra a palavra de Deus, e às vezes até assim, não diretamente, mas algumas coisas, às vezes, que ensinos que as igrejas criam, dá a entender, né, que existe um meio termo para se entender Deus. Não, né? Até porque assim, é muito complicado, né, o ser humano de entender assim de primeira mão, já no início da caminhada cristã, querer entender tudo, né, o que a Bíblia está falando, o que Deus quer. Isso é um aprendizado constante. Mas assim, se no meio do caminho começar a desviar, né, uma pessoa que tem autoridade no meio da igreja, começar a ensinar coisas da cabeça dele, né, ou dela, vai fazer com que a pessoa já tome um outro rumo, né? E fica naquele monte de pessoas religiosas tentando entender Deus, a palavra de Deus, conforme a cabeça das pessoas, hein? E isso já eles estavam enfrentando lá na igreja de Colossos, né? Parecendo um número grande de pessoas, quer judaizantes primeiro, né, que faziam uma mistura e uma salada da religião judaica com a religião cristã, né, colocando preceitos que não tinham nada a ver, né, que eram coisas mortas, que não tinha levado ninguém a enxergar Deus, a perceber o que é verdadeiramente Deus, né? O apóstolo Paulo quer colocar algumas coisas assim para fazer com que as pessoas fossem mais maduras, né, na fé. E a gente, de primeira mão, já no versículo 13 e 14, começa a apontar, né, para a obra da redenção, a obra que Jesus realizou, mediante o qual nos tornamos participantes da herança dos santos na luz. Ele fala lá, né, usa a palavra libertou. Era usada justamente no tempo do apóstolo, né? Tinha muitos escravos naquele tempo. Então ele usa justamente esse quadro, né, que era bem comum para eles entenderem essa relação de quem era escravo, né, de alguém, e aqui para o lado das trevas e da luz, quem era escravo das trevas, né, do pecado, e Jesus nos dando a orientação, trazendo o verdadeiro entendimento, a luz para a caminhada das pessoas, né? Usa trevas, né, que é um estado de separação e ignorância entre o homem e Deus. Uma força irresistível nos arrastava para esse abismo. Foi desse tipo de império que fomos libertados, resgatados de uma vez. As pessoas não tinham Deus, né, para enxergar. Essa pregação não tinha sido colocada de maneira
pela vida, pelo resgate, né, de alguém que foi o próprio Filho de Deus, né, Jesus Cristo aqui, e daí sim começa a dar motivação, direção para as pessoas começarem a enxergar que estavam no caminho errado, que agora Deus estava apontando para o verdadeiro caminho, para o caminho certo, né? O caminho que leva realmente à libertação, né? Das coisas desse mundo, principalmente, né? do pecado que jazia no coração do ser humano. Então foi por meio de Jesus. Deus nos tirou das mãos de um tirano arbitrário e impiedoso para nos transportar ao seu reino, né? Então ele tira da mão de Satanás, né? E nos transporta para o seu reino, né? Para a luz. Essa é a verdadeira liberdade, queridos. É interessante, né, que para o ser humano a liberdade significa você não estar sujeito a Deus, né? Mas não percebe que nós sempre estamos sujeitos a algo ou a alguém. Então é preferível que nós estejamos sujeitos à verdade, a Deus, né? Ao império da luz. Porque se nós não estivermos sujeitos a Deus, nós vamos estar sujeitos ao inimigo, né? Um outro Senhor vai ser o Senhor da nossa vida, né? Mesmo que as pessoas não admitam isso, né? Não, quero Deus, ele acha que basta ser parceiro do inimigo quando você não é parceiro de Deus. Porque Deus ele começa a construir, né, a partir de Jesus, o que é real, o que é verdadeiro, o que satisfaz, o que é paz, o que é liberdade. Quando não é construído ainda no nosso coração a verdade de Deus, nós estamos a caminhos largos para o abismo. E é esse tipo de cegueira que domina o ser humano, né? A cegueira de perceber que se ele não se despertar para Deus, não abrir seus olhos, que existe o certo e o errado, que existe as trevas e a luz, ele está perdido, né? E a maioria do ser humano ainda, né, está vivendo nesse tipo de erro. Usa a palavra transportou aqui, né? Esse é outro lado da libertação. Os cristãos não somente foram libertos do domínio do pecado, mas foram transportados, transladados para outro tipo de domínio. Deus nos tirou de um lugar e nos colocou em outro lugar. Os cristãos de Colossos, e nós também, né, devíamos entender que haviam sido transferidos da potestades do pecado para o reino do Filho do seu amor. Já não somos mais, né, escravizados, tornamos súditos, voluntários de um reino cujo princípio governativo é o amor. O domínio das trevas implica servidão, revolta, impotência. O reino do Filho amado de Deus é o reino da liberdade e do amor. Então a gente percebe aqui, né, dois reinos, né, o reino do mal e o reino do amor, né? São características diferentes, né? Do lado de lá, a servidão, a revolta,
potência, né? Tá sempre revoltado. Desse outro lado, não. Mais leves, né? Tranquilos, sabendo que Deus está conosco, e impera o amor. Né? É interessante, porque o ser humano está sempre procurando, né, o amor, ser amado, e sem perceber que ele é amado. Porque se o ser humano não fosse amado por Deus, jamais ele daria essa chance, né, através de um sacrifício medonho, né, do Filho de Deus, de Jesus, para nos resgatar. É difícil o ser humano, né, se o ser humano não acreditar na palavra de Deus, não acreditar que realmente Jesus é o Filho de Deus, né, a segunda pessoa aí da Trindade, que ele realmente morreu por nós, que ele ressuscitou. Ele nunca vai sair de um estado e para o outro. É porque ele não aceita, ele não recebe isso. Ele não pede para que realmente Deus, né, esteja transformando a vida dele. Ele vai continuar vivendo aquela mesmice de vida chata, revoltada, escrava, quando ele tem desse outro lado, né, o amor, a liberdade, a paz que vem do Senhor Jesus. Redimiu. Em Cristo temos a redenção. A escravidão, como nós falamos, era muito comum lá no apóstolo Paulo. Então, quando ele fala disso, ele já mostra, olha, quando os escravos eram libertados, aí se chamava redenção, porque havia um tempo, né, que podia acontecer essa libertação desses escravos. Então ele podia sentir agora que ele não estava mais domínio, né? Não estava mais sob a algema de um senhor que podia realmente fazer coisas terríveis para ele. O escravo era aquele que não era dono nem da sua própria vida. Ele nem era considerado pessoa, gente. Ele era considerado como um objeto, né? Quando a gente ouve falar de escravidão, e principalmente nessa época, né, de Jesus, e depois, mais para frente, a gente vê, né, alguns que se tornaram escravos, né, mas de maneira recente, que foram os africanos, né? A gente via, eles eram mortos, eram castigados assim, por nada. Basta o senhor dele achar que ele tinha feito, ou tinha passado um determinado lugar que não era para ele, ele já era preso, né, no pelourinho lá, e era surrado. E às vezes até a morte, era largado, abandonado lá o castigo. É mais ou menos isso, né? Tomando essa figura, é o que a pessoa é quando está sujeito ao nosso adversário e ao pecado. Ele está sob algema, e parece que o diabo faz o que quer com ele, né? Porque ele vai tomando todo tipo de sorte de pecados que não satisfaz a vida dele, né, que está levando ele mais para o buraco, porque cada vez que ele comete um delito, ele é chamado para provocar outro delito, e isso toma conta da vida dele. E ele está sendo morto. Né, espiritualmente ele está descendo ladeira abaixo. Né? Quem tem Jesus hoje olha e consegue perceber isso claramente. Por que o mundo está assim, né? Decaído de certo? Porque não tem Jesus. E ele comprou a gente, ele nos redimiu. Ele faz, né, com que com o preço do seu sangue a gente seja liberto de tudo isso. Basta querer, né?
dizer não para o pecado, dizer sim para Jesus, entregar a vida a Jesus. Cristo não somente nos redimiu, como também nos concedeu a remissão dos pecados, quer dizer, até aquilo que a gente pecou antes lá, sem saber, ele pagou a dívida também. Isso é maravilhoso, né? É até difícil de compreender isso, né? Uma dívida impagável, né? E quando a gente coloca a nossa vida perante Ele, né, perante Deus, aquilo que era impagável se tornou pagável através de Jesus. Passa uma borracha, o débito lá foi cancelado e a gente passa a ser nova pessoa, nova criatura. E vamos lá, né, para essa preeminência do Redentor. Paulo convida aos seus leitores a fixar um olhar naquele, por meio de quem todas as bênçãos da salvação provém, o Filho do amor de Deus, o Filho do amor de Deus, a fim de notarem a sua preeminência. Então, em relação a Deus, ao Pai, Cristo deve ser visto, em primeiro lugar, quanto ao seu relacionamento com Deus. Nele, o Deus invisível torna-se visível. Cristo é a manifestação e a revelação do Pai aos olhos dos homens. Em Cristo, Deus revela a si mesmo, porque foi do seu agrado que toda a plenitude dele ou nele habitasse. Na mesma epístola, Paulo ainda, lá no capítulo 2, verso 9, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E ainda 2 Coríntios 5:19, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. João 1:18 fala a imagem do Deus invisível. É interessante a imagem do Deus invisível, né? Deus invisível não pode ser visto, então ele coloca em alguém que pode ser visto, que é no seu Filho, né? Que vem em carne, e coloca a sua plenitude nele, para que os homens vissem, né? E tudo que ele fez, ele passou aqui, né? Nesse mundo. Qual foi a caminhada de Jesus? Demonstração de amor, carinho, afeto. Ele não discriminou ninguém, ele passava e dava vida, né? Que nem para mulher pecadora, ele vai e fala, viu? Vai, não peques mais. Então, olha, não com discriminação, mas dá cura. É o que muitas pessoas não entendem hoje, né? Falam, como que Deus, né? Um Deus que discriminador, que quando a gente fala que Deus não ama o pecado, né, eles entendem que não ama o pecador. A gente não pode jamais falar que a pessoa deva continuar naquilo que desagrada a Deus. A gente tem que falar para ela que aquilo não agrada a Deus. Aquela forma de vida, opa, sou diferente, eu tenho a liberdade de ser o que... Isso daí não é liberdade. Você ser o que você não é, o que Deus não criou para você ser, isso é escravidão. Então é porque a pessoa gosta de viver daquele jeito, ela quer viver daquele jeito, e ninguém pode se meter. Na verdade, ninguém pode se meter na vida dela. A vida dela faz o que ela quer com a vida dela. Mas como Deus é amor e Ele quer que a pessoa não se afunde nos seus conceitos e no pecado, Ele oferece uma ajuda. É isso que Deus faz. Isso não é discriminação.
é oferecimento da salvação, da saúde mental, da saúde espiritual. É isso que Deus quer, né? E Ele não faz de nós cristãos também pessoas julgadoras, pessoas legalistas. É daquela que conversa com tranquilidade, né, com as pessoas que têm esses problemas, né, de saber o que ela é, quem ela é, e conversa com ela normalmente, oferece, fala: olha, em Deus você pode ter uma nova vida, né? Deus quer transformar você. A transformação que é de fato é o amor. O amor, eu estava pensando muito hoje sobre isso, né? Essa relação do que as pessoas entendem por amor. Às vezes um pai fala assim: ah, eu amo meu filho, por isso que eu faço todas as vontades dele. Isso não é amor. Porque se você não educa o seu filho para que um dia, para que ele saiba primeiro que dinheiro não dá em árvore, né? Não é capinho, né? Que existe um sacrifício para ele conquistar alguma coisa, que as coisas não vêm assim por acaso, para ensinar ela que um dia ela vai ter que trabalhar para ganhar. Vai dar trabalho mais tarde para ele e vai ser uma pessoa doente, né? Porque uma pessoa que pensa que só tem que ganhar, as coisas não tem que trabalhar, é uma pessoa doente. Então, quando o pai ele faz todas as vontades do filho, ele não ama o filho dele. Ele está criando um vegetal, um poste, né? Que não sabe fazer nada na vida, fica parado esperando que as pessoas façam tudo por ela, né? E não é assim que funciona, é da mesma forma Deus. Ele não faz todas as nossas vontades, porque tem vontade nossa que seria prejudicial se ele fizesse. Ele quer que a gente seja feliz. E para ser feliz, às vezes precisamos dizer não. É um dos conceitos que o mundo, né, um tempo atrás, a educação, né, criou uma forma de falar, acho que é psicologia, né, que a gente não pode falar não pro filho. Né, da onde foi tirado isso? Porque o não faz mal, faz muito bem. Né, ela vai ficar triste lá, mas ela vai começar, você vai ensinar ela: ó, filho, o pai, ou filho, ou filha, o pai tá falando não porque não tem condição, né? E amanhã você vai saber o valor do dinheiro. Você gastou dinheiro com o que você quer sem pensar. Amanhã você não vai ter o dinheiro porque você precisa, né? E o dinheiro você trabalha pra caramba para conquistar algumas coisas, mas principalmente para as primeiras coisas essenciais da vida, né? Adianta você comer 300 pizzas num dia, no outro dia você não ter que comer, né? É fatal. A vida espiritual é a mesma coisa. Deus ele vai cuidando de nós, né? Jesus ele mostra todo esse caminho. É a partir de Jesus que a gente começa a aprender como ele faz. E foi esses ensinamentos que ele mostra para os discípulos. Ó, faz igualzinho, vai caminhando, pregando, vai fazendo bem para as pessoas, vai falando qual é o caminho e o que deve ser feito. Ele mostrou tudo, né? A gente que não quer ver, né? Olha para os evangelhos, olha para a palavra de Deus e não sabe o que a gente está fazendo de errado, né? E como a gente está tratando a igreja de Cristo. Ele deu todo o caminho para nós, toda a coordenada possível, né? Mostrando através da caminhada dele. Ele não falou simplesmente, ele mostrou. É diferente muitas vezes de nós pregadores, né? Que falam, mas as pessoas não convivem com a gente, não sabem se a gente faz aquilo ou não. Jesus Cristo pegou os 12 e levou, vou fazer até uma brincadeira, levou para casa. Não tinha casa, né? Então onde eles dormiam, onde um dormia, todo mundo dormia junto.
Então é como se fosse pegar 12 pessoas e levar para casa. Falar, olha, tudo que eu fizer aqui, eu estou mostrando para vocês. Ele estava vendo o que os discípulos faziam, corrigia os discípulos perguntavam o que eles não entendiam para Jesus. Tanto que quando eles veem Jesus conversando com a pecadora, eles não entenderam também, né? Aquele costume legalista, eles já estavam lá também com o dedinho para julgar Jesus conversando aí com uma mulher, né? Conversar com uma mulher já era complicado. Agora com uma mulher, como dizem nos dias de hoje, mal falada, né, pela comunidade lá, né, ele faz isso na tranquilidade, né, demonstração sempre de carinho e de afeto. Isso que o mundo precisa entender. Não precisa ter interesse atrás, né, das coisas. Parece que esse mundo vê as coisas tudo com interesse, né? Tem que ter um interesse lá, né? Tá conversando, tá interessado em alguma coisa, né? Não é isso, é ajuda, né? Vamos lá. Em Jesus em relação ao universo, ele é o primogênito de toda a criação. O filho tem os direitos pertencentes a um primogênito por causa da sua posição preeminente sobre toda a criação. A expressão não significa, como alguns supõem, que Cristo é parte da criação, o primeiro ser que Deus criou. O apóstolo mostra que ele é o Criador, e assim se opõe aos falsos mestres, que apontavam Jesus como um dos muitos intermediários entre Deus e o homem. O título primogênito não significa somente aquele que nasceu primeiro, mas também o herdeiro, a quem pertence toda a autoridade. Cristo não é o primeiro no tempo, mas o primeiro em autoridade. A autoridade, toda a autoridade foi dada a ele nos céus e na terra, né? No mundo antigo, mas lembra lá quando Jacó, né, deu uma rasteira em Esaú. O que significa tudo aquilo que ele estava comprando? A primogenitura de Esaú, né, através de um prato de lentilha, que Esaú estava com fome. Esaú pediu, né, o prato de comida lá para Jacó. Jacó fala, tudo bem, eu te dou um prato de comida, mas você primeiro tem que vender o seu direito. Olha só o termo que o seu direito de primogênito. Então, primogênito, depois do pai, ele era o responsável por tudo. Ele que ia responder pelas coisas do pai, né, depois da morte do seu pai, né, no mundo terreno e humano. Então ele faz essa, né, justamente esse paralelo, né, para falar, viu, tudo que é dele, ele tem autoridade para fazer o que ele quiser, porque é dele. Então o primogênito tem autoridade sobre todas as coisas do pai, né? Então, para as pessoas que têm Jesus só como um ser humano, um profeta, né, um grande profeta, né, percebe através dessas palavras de Paulo que ele é dono de tudo, né? Ele é dono do Senhor do universo. E coloca, tanto nos versículos 16 e 17, algumas coisas aqui, né? Nele foram criados todas as coisas, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Né? Vai colocando tudo aqui. Todas as coisas, ou tudo, quer dizer que não há exceção do que é dele. Tudo é dele. Ele é Senhor do universo. Quer as pessoas aceitem ou não isso, né? Porque o mundo que jaz no pecado, perdido em pecado, não reconhece ele como Senhor.
né? Mas ele é. Independe, né? É tanto que ele tem domínio sobre nós também. Então você anda na contramão, né? Das leis de Deus, da vontade de Deus, você está fadado a se perder. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, dá sempre tempo, né? Para que as pessoas acordem, né? Mudem de atitude, de jeito, né? Se entregue a Cristo. Então, nele, por meio dele, para ele, a subsistência de todas as coisas. Então, as coisas ainda subsistem pela vontade dele. Ele é o Criador. Então, todas as coisas estão, né, ainda em pé pela vontade de Deus. Porque a hora que ele quiser, né, a hora que ele quiser, ele é dono de tudo, né? As coisas vão ter um fim, né? Pai e filho ali, né, trabalhando junto, e o Consolador, né, que nos dá a direção, que é o Espírito Santo de Deus, né, que nos dá poder, autoridade, trabalhando ali, né, unidos. Eu acho muito interessante, né? Um dia a gente vai trabalhar essa questão da Trindade, né? Esse corpo, né, de 3 pessoas distintas, né, trabalham com uma uniformidade tão grande, né, que um não é contra o outro, né? Que, por exemplo, se a gente fosse trabalhar o ser humano, 3 pessoas juntos, dificilmente a gente vai conseguir um consenso dos 3. 2 pessoas já é problema, imagine 3, né? É uma guerra de poder, né? De quem é mais, quem é menos. E a Trindade não existe isso, né? É uma perfeição, né, que só Deus pode ter, né, ali na pessoa da Trindade. É algo magnífico, né? Então a gente para às vezes para refletir sobre isso e fala, caramba, né? O ser humano em Deus, né? Um dia a gente vai ter essa mente perfeita, né? A gente vai saber mais claramente o que é, né? Hoje a gente tem assim alguns flashes, né, do que isso significa, mas não passam de flashes, né? Um dia a gente vai saber plenamente essa perfeição, porque a gente também vai ser, né, sem pecado, né, sem mancha do pecado. Nós também vamos ser perfeitos juntamente com Deus. Isso dá para nós, deve dar para nós uma esperança, uma vontade imensa, né, de que um dia Deus coloque a mão sobre tudo, né, Jesus volte e o pecado, né, seja de vez por todas aprisionado, né? O inimigo não terá mais poder nenhum, né? E até o poder dele foi dado, né, por Deus. Ele tem até o dia que Deus tirar, né? E Deus faz isso na sua perfeição, para ninguém falar, né, que opa, porque é tão facinho, né? A gente pensa com a mente humana nossa. Deus quisesse acabar com o inimigo, ele acabava, mas isso já está escrito lá, um dia ele vai ser aprisionado. Então é na hora que ele quiser isso, né? Na hora que ele der toda esgotar todos os recursos, né, da chance que ele tem dado para o ser humano, opa, não tem, né? Agora chega, a paciência que chegou no limite, não posso deixar mais meus filhos, meus amados, meus servos e servas, né, continuar caminhando juntamente com esse sofrimento todo. Ele toma para si a sua igreja e acabou, né?
vai dar o pago para cada um. Aquele merecedor das coisas de Deus vai ter, e aquele que sempre renegou, não quis, né? Também vai ser do jeito que ele quiser, do jeito que ele pediu, né, para que fosse. Agora, em relação à igreja, quem é Cristo em relação à igreja? Ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o cabeça do corpo da igreja. O corpo físico funciona de acordo com a direção que lhe dá a cabeça. O cérebro, né, tá aqui, né? Não tem como, né? Eu fico pensando numa figurinha, né, do corpo andando sem a cabeça, mas às vezes as pessoas querem andar sem cabeça, viu? Por isso que estão tudo desorientados, né? Porque existe alguém que tem a suprema sabedoria, que nos dá a capacidade de fazermos e exercermos as coisas do jeito que ele comanda, mas as pessoas não querem seguir o comando de Deus e ficam aí desorientados, né? Jesus é o cabeça, não apenas na teoria, mas de fato. É isso, ele que dá direção. Jesus é o caminho, né? Ele que mostra a direção, ele sabe o que é bom, ele sabe o que é certo. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o princípio e o primogênito dos mortos, né? Ele veio em figura humana, morreu e ressuscitou, justamente para mostrar que a morte não tem poder sobre ele. A morte não tem poder sobre nós. Então, da mesma forma que um dia nós iremos morrer, é certo também que iremos ressuscitar, né? Já mostra através de Jesus, né, que isso é fato, né, porque aconteceu já, né, e ele começa essa cadeia, né, do que vai acontecer no futuro, né, para nós que morrermos em Cristo, vamos ressuscitar. Em todas as coisas ele tem primazia. Jesus Cristo ocupa o primeiro lugar na criação e também na igreja. Jesus decretou que em todas as coisas ele tivesse a primazia. Louvado seja o nosso Deus, né? Então deve ser, queridos, no nosso coração já ter a primazia. Jesus Cristo é o primeiro. Esse é um dos problemas do ser humano também. Mesmo a igreja, né, pensando às vezes que está fazendo a vontade de Deus, mas ela não segue a vontade de Deus. Não coloca a primazia. E a gente escuta, né, às vezes um monte de bobagem, né, a respeito dessa primazia. Nem as pessoas sabem direito o que é primazia, né? A gente escuta às vezes que primazia de Jesus é ir para o culto e deixar, né, as coisas que de fato são relevantes para o reino de Deus. E Jesus mostra lá através da parábola do samaritano o que é vontade de Deus. Vontade de Deus é ir para o templo e deixar a pessoa caída lá. Então, quando você está olhando uma pessoa necessitando de cuidado, essa é a vontade de Deus. Porque foi isso que ele apontou lá na parábola do samaritano. A pessoa viu alguém caído, alguém igual como ele que necessitava de cuidado. Esse é o verdadeiro cristão, né? Ele aponta isso na parábola do samaritano. Aquele que achou que a primazia a Deus era ir ao templo, errou. Errou, porque ele fala lá em seguida, quem fez a vontade de Deus? Foi o sacerdote que passou de largo? Foi o levita que passou de largo? Ou foi o samaritano que nem na igreja ia?
Então a gente olha para o lado que a gente quer ver só, e a gente não olha para o lado que Deus está apontando para a gente ver. A gente tem a ideia, a concepção errada do reino de Deus. E na igreja virou costume. Ele não vai para aprender, ele não vai para fortalecer e fazer a vontade de Deus. Ele vai porque virou um costume, virou uma tradição. Aí não tem valor nenhum, porque ele não coloca em prática, o ser humano não coloca, o cristão não coloca em prática aquilo que teoricamente ele está aprendendo. Porque teoricamente, porque a pessoa que captou o sentido, a interpretação, parece que a boa parte da Bíblia está em parábola, né? Porque as pessoas não entendem o que está escrito. Qual é a vontade de Deus? Primeiro lugar, o que é Cristo na primazia. E ele mostra o que ele fez pelos outros. Ele fez por mim, por você, aquilo que ninguém poderia fazer. Nos redimir do pecado. E ele aponta dessa mesma forma vocês têm que fazer pelas pessoas. Vai lá, pregue a palavra, vai lá, tire a pessoa do pecado, ajude a pessoa a entender o que é certo, o que é errado. E eu tenho essa concepção que a gente fala sempre, a gente repete isso, né? Mas as pessoas continuam não entendendo o que é a vontade de Deus. Um dia eu falei, né, na igreja, queria ver se um dia eu faltasse, né, na pregação e eu fosse ajudar alguém. A gente percebeu que as pessoas encolheram até, né? Porque a obrigação do pastor é ir para a igreja pregar. Quer dizer que se eu ver alguém necessitado no meio do caminho, a minha obrigação é ir pregar na igreja e não pregar para o perdido que está ali, porque isso é pregação. Você falar em nome de Jesus, eu vim aqui ajudar você. Só tem você lá para ajudar. Se tiver outras pessoas, beleza, você passou depois, olha, tal, né? Mas só tem você. E aí? Né? Já aproveita, já passa por cima também com o carro, né? Acaba de matar a pessoa para ir para a igreja, né? E se for um parente ainda, né? E se for a mãe, né? A nossa mãe, você fala, mãe, você espera aí, né, que eu tenho um compromisso na igreja, deixa para morrer depois, ou depois que eu chegar eu te levo no hospital, e daí ela morre, né? Ela morre e eu fui para a igreja cultuar a Deus. Não tem cabimento, né? Tem algumas expressões nossas que não tem cabimento. A gente deixar algumas pessoas, isso é primazia a Deus. E as pessoas não conseguem entender isso, não conseguem fazer a ligação de amar as pessoas se você está colocando a primazia em Jesus, né? Mas isso são passos, né, que nós temos que dar para entender a palavra de Deus com profundidade. Nele reside toda a plenitude da divindade. Usa a palavra, né, aprouve, versículo 19, aprouve a Deus. Significa que na eternidade foi desejo do Pai que residisse no Filho toda a plenitude, isso é, toda a perfeição, a totalidade dos atributos divinos pertencem a Cristo, eternamente. Em outras palavras, a plena essência da divindade habita em Cristo. Por isso ele é absolutamente tudo o que o cristão necessita. Percebe, né? Aquele que dá vida, aquele que dá sabedoria. Então ele é tudo, né? A plenitude está em Cristo, né? A partir dele que a gente vai começar a ter acesso às coisas eternas e entender as coisas eternas, não do jeito que a gente entende na leitura simplista e pobre, né? Permita-me dizer isso, simplista e pobre
das pessoas religiosas é entender a palavra de Deus, é entender as coisas na sua conveniência e passa de largo nas verdades de Deus. O que é conveniente para ele, ele acredita. O que não for conveniente, ele deixa lá. E aí não está Cristo. Cristo vai apontando para nós e mostrando os nossos erros, os nossos desacertos, e vai dando vida ali, vai tirando o que não presta de nós. Para concluir, queridos e queridas, que nós falamos hoje, a obra da nossa redenção foi completa. Jesus Cristo é o Senhor do universo. Jesus Cristo é o Senhor da igreja. Jesus Cristo é o Senhor de cada um de nós. Aleluia! É isso que nós temos que agradecer e dar glória a Deus, por Ele ser Senhor, Ele ter feito a redenção, por Ele ser Senhor do universo, ser Senhor da igreja e ser Senhor de cada um de nós. Deus abençoe, queridos. Peça para Deus orientação, verifique o que nós falamos aí, provém da verdade ou não, para que a gente comece a desgarrar dos nossos conceitos. Desgarrar dos nossos conceitos, se apegar mais em Deus e na sua palavra, não aquilo que a gente quer ouvir, mas aquilo que Deus tem para falar para nós, para modificar a nossa vida. Que seja assim, em nome de Jesus. Uma boa semana, viu? A todos e a todas, e que a paz do Senhor Jesus reine em nossa vida, na tua vida, na minha vida, para que a gente permaneça fiel até a morte. Deus abençoe a todos.